Comprar ou não comprar um gimbal para celular? Nesse vídeo a gente vai falar dos pontos importantes que tu deveria considerar antes de comprar um gimbal, tanto para celular quanto para câmera, mas focando especificamente no celular nesse vídeo. Então, pessoal, primeiro ponto, eu entendo o apelo do gimbal para o celular, porque é uma ferramenta que ela chama muita atenção, ela é muito legal da gente ter, é muito legal da gente operar, da gente ver as pessoas trabalhando com gimbal, né? Então eu acredito que muitas pessoas têm esse objeto de desejo, não só por facilitar o nosso trabalho ou por ser necessário em alguns ambientes, mas porque ele é muito legal. E é isso que a gente vai ter que pensar de uma forma um pouquinho mais objetiva, especificamente falando de celulares, tá? A qualidade de estabilização já impressa nas próprias câmeras do celular já é muito boa hoje em dia. Eu não acho que seria extremamente necessário tu ter um gimbal para todos os tipos de trabalho que tu vai fazer com o teu celular. Eu acho que sim, tem alguns casos bem específicos que o gimbal é uma mão na roda, mas eu vou te dizer que a gente tem um gimbal aqui para celular e 99% do tempo quando a gente faz produções com o celular ou gravações com o nosso celular, a gente não utiliza o gimbal. Porque nos celulares, até os mais antigos, aqui a gente tem o iPhone 11, por exemplo, a gente tem uma estabilização nas lentes e no software do próprio celular que já ajuda muito esse processo. O próprio iPhone 14, acho que em diante, agora 14 e o 15, tem um modo de estabilização ativa, né? Que é o modo que eu acho que eles chamam de modo Sport, né? Que sim, a gente vai ter alguns problemas ali com o modo Sport, que é o que a gente vai falar agora, mas que sim vai nos dar uma imagem absurdamente estável, parece uma imagem de GoPro, por exemplo, que é uma câmera que também não precisa de estabilizador de imagem externo, né? E aqui a gente tem que entender que existem dois tipos de estabilização dentro da lente do nosso celular. Existe a estabilização mais ótica ali, que o sensor vai se mover para estabilizar essa imagem, a gente não vai perder nenhuma qualidade de imagem nesse processo, e tem outros tipos de estabilização, como é o do modo ativo que eu falei aqui para vocês do iPhone, que ele vai cropar um pouco a nossa imagem, o nosso sensor. A gente, por exemplo, assim, no modo do iPhone, em modo Sport, a gente não consegue gravar em 4K 60, a gente só consegue gravar em 2.7K, então a gente tem alguns probleminhas ali. Então, se tu quer gravar 4K 60 com uma ultra estabilização, aí de repente seria necessário o gimbal, né? Que essa segunda estabilização feita via software, a gente sempre perde um pouco de qualidade de imagem. E aí que o gimbal entra, porque toda a qualidade ótica ou qualidade externa de estabilização num celular, a gente sempre vai ter uma qualidade melhor de imagem nesses casos. Mas, pessoal, pensando para que tipos de trabalho a gente vai utilizar, porque eu acho que a ferramenta ela tem que servir o tipo de trabalho que a gente está fazendo dentro do vídeo. E aí, pensando no gimbal especificamente, pensando no celular, eu vou gravar takes curtos. A maioria dos trabalhos que a gente faz é ou de um behind scenes, né, um making off, alguma coisa de produção, ou gravando como um vlog, ou uma câmera secundária num tripé. Então a gente tem essa utilização do celular, ou fazendo até alguns trailers mais longos ali, mas no sentido de takes curtos desses trailers, né? Eu acho que em todas essas situações a gente tem uma mobilidade melhor com o celular fora do gimbal. Para quais trabalhos a gente utiliza o gimbal e para quais trabalhos eu recomendo que vocês pensem em utilizar um gimbal? Quando a gente tem que seguir alguém falando e esse take vai ser longo, ou quando a gente tem que fazer todo um vlog, de repente eu vejo muitos corretores imobiliários fazendo trabalho com gimbal, que eu acho que aí é uma super ferramenta nesse formato, porque o gimbal a gente vai gravar, por exemplo, o interior de uma casa, fazer um tour por algum lugar, e a gente quer fazer esse vídeo sem cortes nenhum, aí é muito interessante a gente ter a câmera sempre estabilizada para esses takes longos, para a gente ir andando com o celular e gravando, para ter essa imagem estável. Então, quando a gente fazer algum anúncio, uma videoaula que é externo, ou é movimentando a nossa câmera, qualquer conteúdo didático que a gente vai falar com o celular, eu acho que sim, o gimbal aí, eu acho que ele é quase que fundamental nesses casos. Mas assim, a gente tem que pensar em dois fatores quando a gente vai ter o gimbal para gravar, né? O primeiro deles é que a gente vai ter uma ferramenta extra. Então, assim, não é só o celular que está no nosso bolso que a gente pode tirar ali e gravar em qualquer hora que a gente quiser. Não, a gente vai ter todo um outro acessório que é muito maior do que o celular, que a gente vai ter que carregar numa case, que a gente vai ter que, enfim, né, ligar ali, colocar. Tem uma inércia para a gente começar a trabalhar com gimbal, que pode não ser ou ser um problema nas suas produções. Eu valorizo muito nas nossas produções puxar o celular do bolso, gravar um takezinho e guardar o celular no bolso. Então essa agilidade para mim conta muito, por isso que o gimbal não entra muito nessas produções mais rápidas. E a segunda coisa, pessoal, é que a gente sim, o gimbal é uma ferramenta muito legal da gente utilizar, mas ele tem uma curvinha de aprendizado. Os gimbals de celulares têm uma curva de aprendizado menor do que a das câmeras profissionais. As câmeras grandes, para a gente operar os gimbals mais pesados, realmente a curva de aprendizado é um pouquinho maior. Eu vejo que
esses gimbals para celular, a gente tem aqui um Osmo 3, que é um bem antigo já, inclusive, já estamos no Osmo 6, né, pelo visto. E assim, tem uma curvinha de aprendizado, tu vai ter que saber ali fazer os movimentos, como é que tu vai apontar o teu celular, não é pegar e sair gravando. Mas assim, pessoal, eu diria que vocês dominam rápido essa ferramenta aqui, mas a gente tem que pensar nisso também. E outra coisa é, o celular por natureza já é uma ferramenta bastante leve, assim, da gente trabalhar com ele, né? Pensando que vocês vão ter esse peso aqui, a gente leva isso mais em consideração em sets mais pesados com as câmeras, porque o gimbal ele acaba pesando mais na nossa produção, mas você tem que pensar que você tem um peso extra aqui, se isso não vai cansar vocês, alguma hora e tudo mais, é bom pensar também nesses fatores, né? Mas, pessoal, essa é a minha tomada de decisão para utilizar ou não um gimbal com celular. Eu acho que para trabalhos mais longos, seja didático, que a gente vai ter câmera em movimento, que a gente não vai poder ter cortes nesse vídeo, ou que a gente não vai querer ter cortes nesse vídeo, né? Tours, coisas que a gente vai fazer por muito tempo andando, eu acho que é uma excelente ferramenta para a gente trabalhar. E se ele não atrapalhar na nossa agilidade ali no trabalho, ou enfim, né, no nosso transporte, se a gente sempre está com uma mochila junto, porque não dá pra gente colocar o gimbal no bolso, né? Então, pessoal, é basicamente isso. A gente fala mais disso aprofundadamente lá dentro do nosso curso para o celular. Inclusive, pessoal, essa aqui é uma aula do nosso curso de celular, que a gente ensina toda a produção com o celular, que é justamente isso. Lá dentro do curso a gente vai aliar esse investimento nas ferramentas para o que tu precisa e não investir em ferramentas que tu não precisa ainda. Então, a tônica do nosso curso é a gente produzir de forma fácil e descomplicada e gastando o mínimo possível para ter a máxima qualidade de imagem nesse processo. É o primeiro link aqui na descrição, eu convido vocês a conhecerem, porque a gente vai desde a configuração da nossa câmera, edição, postagem, acessórios, microfones, iluminação, enfim, toda essa parte também de composição de vídeo está tudo lá dentro do nosso curso. O acesso vitalício está numa oferta especialíssima de lançamento, é menos de R$14 por mês. Com certeza vocês não vão se arrepender porque o curso está mega completo e o curso vai se atualizando conforme o tempo. Inclusive a gente está colocando mais aulas essa semana lá para os nossos alunos. Então, primeiro link aqui para tu conhecer. E pessoal, aqui do lado eu vou deixar celular versus câmera. Se está pensando em comprar uma câmera de entrada ou um celular, eu acho que é pontos interessantes nessa mesma toada da gente pensar antes da gente comprar. E aqui eu vou deixar uma aula gratuita do nosso curso de celular também para vocês, que é configurando a câmera do nosso celular, para vocês darem esses primeiros passos completamente gratuito aqui dentro do YouTube.